Bem-vindo, meu amigo e minha amiga, para mais um Terapia Cast. Eu acho que eu vou manter esse nome, tá? Eu tô ao vivo agora aqui no Instagram. Eu acho que eu vou manter esse nome porque eu não encontrei nome melhor, né? Eu não encontrei nome melhor, tem um ou outro que também é Terapia Cast, mas beleza, né? Hoje eu vou dar uma fuçada. Pessoal, isso aqui é aquela coisa da guerra psicológica, da zica que a gente vive hoje, da manipulação. Eu tô olhando pra lá porque tá no Insta, né? Da manipulação de informação, da manipulação de personalidades. Ficaremos aqui pelo menos uns 20 minutos. Agora, meio-dia 23 do dia. Dia que é hoje? Dia 7 do 6, 7 de outubro. Deixa eu colocar para carregar o notebook. Não, você vai falar sobre o que hoje? Eu acho que um dos melhores livros que eu já li. Muito bom. Ponerologia, Psicopatas do Poder, mas eu nunca vi um psicólogo fazendo uma análise da perspectiva atual através desse livro, se utilizando dessa obra. Esse livro foi escrito por Lobachevsky. Ele viveu o regime soviético e o regime nazista. Eu quero pegar um ponto central aqui dessa obra, né? Uma frase específica, bem específica, tá? Deixa eu só entrar aqui, deixa eu só arrumar aqui a live no Instagram. Segura aí, segura aí, segura aí, segura aí, segura aí. Cacete, faz tempo que eu não passo aqui, hein? Faz muito tempo que eu não faço uma live aqui no Instagram, Terapia Cast. A mente esquerdista. A mentalidade de esquerda, vamos colocar assim, né? A mentalidade esquerda. Eu tenho pouco tempo porque eu tenho paciente, mas deixa eu só fixar. Deixa eu fixar isso daqui. Pessoal, vamos entrando, vamos entrando. Eu tô gravando Terapia Cast, só vou fazer um recorte aqui, tá? Fala, Thiago. Então, vamos lá. Ponerologia, Psicopatas do Poder. Cara, tem uma passagem muito boa, que eu vou ler aqui para vocês. É característico do comportamento paranoico. Vocês vão identificar algum parente nisso daí. Que as pessoas sejam capazes de um raciocínio relativamente correto de discussões, desde que a conversa envolva pequenas diferenças de opinião. Isso é interrompido de forma abrupta quando os argumentos do interlocutor começam a minar as suas ideias. É aquele parente teu apaixonado que você não pode discordar em absoluto, porque o líder político dele não erra, tá? Isso é interrompido de forma abrupta quando os argumentos do interlocutor começam a minar suas ideias supervalorizadas, quando destrói seus estereótipos de raciocínio mantidos por muito tempo, ou quando os força a aceitar uma conclusão que eles já haviam rejeitado subconscientemente. Aqui a idade subconsciente, não vou dar muita bola. Mas qual que é o ponto central desse episódio do Terapia Cast? O funcionamento da mente de esquerda é sim o funcionamento doentio. É doentio porque ele se baliza em cima de um negócio que a gente chama de mentalidade revolucionária. O que é a mentalidade revolucionária, no final das contas? É uma pessoa que acredita ter a resposta para os problemas do mundo. É isso. Vários ao longo da história já tiveram essa ideia, essa e outras ideias, e realmente acreditam que tem a resposta para tudo. Lembre-se do seguinte, um sujeito desse, quando assume o poder, necessariamente embaixo dele não pode ter alguém mais xarope do que ele. Isso aqui é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Vamos entrando, galera do Insta. Se tiver pergunta, manda, porque eu respondo aqui no Terapia, tá? Terapia Cast. Vai estar no YouTube. Provavelmente eu solto hoje esse vídeo. Uns 20 minutos só de conversa. Você tem aquele parente, sabe aquele parente teu que se você critica, por exemplo, o Lula? Isso é muito comum, cara. Ele não erra. Já reparou que ele não erra? Exatamente, Thiago. É o homem se colocando na posição de Deus. Isso aqui tem um problema ontológico gigantesco que o Thiago levantou aqui, que é real. É óbvio que isso daqui tem um problema diabólico no final das contas. Mas estava eu ontem na casa de uns parentes e aí começaram a meter o pau no Lula. Automaticamente, a pessoa que gosta do Nove Dedos em nenhum momento reconheceu que ele errou. Pelo contrário, aquela argumentação típica. Ah, mas e o fulano? E o ciclano?
não assumiu que o cara errou. Isso aqui já é doentio, porque ninguém acerta sempre. Se você fosse perguntar até pro bigodinho da Segunda Guerra, que eu não posso falar aqui a palavra, ele não errava sempre. Se você perguntasse pra ele assim, ô bigodinho da Segunda Guerra, que horas são? O que ele falaria pra você? A hora agora é? Que horas são? Meio-dia. Meio-dia não, né? Mais. Meio-dia o quê? Meio-dia e 20? Meio-dia e meia? Não dá pra errar sempre. A estrutura psicótica, psicose, pessoal, para quem não tá familiarizado com isso daqui, assim, ó, é como se o mundo interno tivesse tanta validade quanto o mundo externo. Então, o cara acha que a grama é roxa, então a grama é roxa. A estrutura revolucionária impôs isso à cabeça de muitos. E no Brasil funciona muito bem, porque o brasileiro é um povo que se volta e está preso nos afetos. Ele está preso nas emoções. Emoção é o quê? Subjetiva, não é? Não tem um caráter subjetivo? Pô, eu fiquei extremamente irritado. Cara, mas eu tô feliz, cara. Eu fiquei feliz com isso. Não, mas eu fiquei irritado. Então, caráter subjetivo. Subjaz, aquilo que está por detrás. Detrás do quê? Da personalidade. E tem desenvolvimento de personalidade aqui no Brasil? Nós temos, de fato, personalidade. Galera do Instagram, nós temos personalidade no Brasil? O que nós mais temos aqui no Brasil? A ausência de personalidades. Até que, quando você ataca o núcleo desse sujeito que não tem personalidade, quando que você se torna, portanto, uma ameaça, essa pessoa te ataca até a morte, cara. E eu não tô exagerando. O sujeito, ele pode, de fato, colocar a tua vida a perder. Pra quem tá entrando, pessoal, eu tô aqui gravando Terapia Cash, eu abri a live aqui ao vivo pra vocês, pra compartilhar. Eu já mato 2 coelhos com uma cajadada. Aqui, ó, só pra vocês terem noção. Eu tô aqui gravando, tem um spotzão de luz. Estamos aqui no YouTube, beleza? Então toda vez que você ataca, quer dizer, que você critica aquele ser amado por essa pessoa, você se torna uma ameaça. Esse é o núcleo psicótico. Esse é o núcleo psicótico. Porque a própria ideia de você atacar uma ideia, enquanto o núcleo dessa pessoa já é tão aversivo quanto a própria realidade. Então ele precisa acabar com você. Você imagina toda uma massa de pessoas aqui no Brasil que funcionam desse jeito. Funciona desse jeito. Por isso que eu coloquei que o tema assim, a mentalidade de esquerda. A mentalidade de esquerda necessariamente gira em torno disso. Gira em torno disso. Eles têm que ter um pai. Um pai que, quando eles não consigam fazer o que eles devem fazer por eles pedem ajuda pro pai. E se eles não conseguem, eles vão atacar aqueles que negam o próprio pai. Estão me acompanhando? Isso aqui é muito importante. É só você ir no almoço de domingo que você vai ver isso daqui em operação. No final das contas, a mentalidade revolucionária serve para qualquer espectro. Fechou? Para qualquer um dos espectros, mas principalmente, majoritariamente, quem se utiliza disso enquanto proposta consciente é a galera do bloco sino-soviético, tá? Que é mais ou menos o que o Lobachevsky fala aqui. Então, voltando ali naquela frase, né? É característica do comportamento paranoico, ou seja, aquele sujeito que acredita mais no mundo interno do que na realidade, que as pessoas sejam capazes de um raciocínio relativamente correto de discussões. Eles têm um raciocínio coerente, ele não acha que é Napoleão. Vai lá, Luísa, manda lá, depois eu coloco no YouTube, tá? E eu solto o link aqui. E no Spotify também vai estar. Fechou? Valeu. Desde que a conversa envolva pequenas diferenças de opinião. E isso é interrompido de forma abrupta quando os argumentos do interlocutor começam a minar suas ideias supervalorizadas, quando destrói seus estereótipos, é o ponto central aqui. O Kahneman coloca isso muito bem no livro Rápido e Devagar. O Kahneman ganhou o prêmio Nobel de Economia, um psicólogo ganhou o prêmio Nobel, porque ele rastreou 2 funcionamentos do cérebro, o funcionamento rápido e o funcionamento devagar. Olha só, como que o pessoal revolucionário entende disso? Entende extremamente bem, tá? Tô só descendo a câmera. O funcionamento rápido, 90% do seu tempo você está operando no funcionamento rápido. O que é o funcionamento rápido? Heurística, estereótipo. 10 da noite em São Paulo, você está tirando as malas do carro, vem um sujeito na sua direção. Ele está usando um moletom, não está frio, está quente nessa noite, inclusive. Ele está com as mãos no bolso, com um gorro. O que você acha? O que você espera que seja? É com certeza alguém que vai perguntar que oração para você, correto? Inclusive, essa é uma abordagem muito comum. Que oração?
Você acha que alguém vai parar pra apertar que oração à noite pra você, na rua? Deve estar muito preocupado com o horário, né? O que ele tá fazendo de moletom num dia quente? Ou melhor, tá um dia frio. Ele não só tá de moletom, mas ele tá de bermuda e havaianas. Faz sentido isso? O que teu cérebro fala? Cuidado, vai dar ruim. É isso que seu cérebro vai falar. E aí você tem uma reação esperada para esse estereótipo. Talvez esse sujeito ele tá com febre, ele colocou o moletom, ele tá desesperado por um antitérmico e ele foi à farmácia. Só que você não vai esperar esse sujeito voltar, quer dizer, você não vai esperar não, né? Você não vai confirmar se ele foi à farmácia. Simplesmente você vai entrar no seu carro e ir embora, ou você vai entrar no seu prédio e ir embora, algo você fará, mas você não ficará lá. Esse é o funcionamento rápido, esse é o estereótipo, o sujeito com moletom, São Paulo, ambiente, chance de assalto é gigantesca, não vou correr esse risco. Qual que é o ganho? Sobreviver, tô vivo, vou conseguir jantar com a minha família, eu vou conseguir tomar minha cerveja, eu vou ver jogo de futebol. Tá funcionando, tá operando, tá ok. Esse é o funcionamento 1. Funcionamento 2, raciocínio. DR de relacionamento é o funcionamento 2. É cansativo discussão de relacionamento. Gasta-se muita energia. A mentalidade revolucionária ela se nutre, basicamente, através da narrativa, alimentando o funcionamento 1. Nós contra eles. Alimentação de estereótipo, 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 estereótipo. Nós contra eles, nós contra eles. Aí se ele parecer ser do contra, se ele parecer ser aquele sujeito burguês, capitalista, que quer explorar as massas, esse cara não tem espaço no meu coração, ele não tem espaço na minha história, ele não será nem colega meu. Eu, mais ou menos, o suportarei, mas não passará disso. Só suportarei. Qualquer coisa que ele fala, eu interpretarei a partir do quê? Da ideia. O estereótipo. Cara, isso aqui é estrutura de pensamento. Isso daqui é como que a guerra psicológica ela é arquitetada antes de chegar a você. Ele sabe muito bem como que a mente humana funciona. É óbvio que eu não sou um behaviorista, eu não sou um comportamentalista que fico aqui falando para você assim, assim, assado. Existe algo que nos extrapola. Se eu cortar um cérebro, se eu cortar um rim. Se eu cortar um rim, eu não vou ter estrutura, eu vou ter estrutura do rim. Se eu cortar um cérebro, eu vivo falando essa frase do Bergson. Eu não encontrarei ideias. Existe algo que extrapola. Que não nos limita. Pelo contrário. Que extrapola o próprio limite. Só que se nós ficarmos presos, nós estamos presos no funcionamento 1, nós não conseguiremos extrapolar os nossos próprios limites. Nem que seja através de uma pergunta muito simples. Quem me colocou nesse corpo, nesse momento histórico, nesse planeta? Não tem esse questionamento. Tem só o questionamento umbilocêntrico, né? Umbigocêntrico. O sujeito que fica ali, voltado às próprias necessidades. Os apetites, que é outros 500. Então, o que o Lobachowski está falando aqui é o seguinte: essa pessoa ela precisa de um núcleo na imaginação que a proteja. E se esse núcleo for atacado, ela te ataca. Porque é estereótipo e eles alimentam o estereótipo através de narrativa. Quem é contra a jornada 6x1? É fascista. Quem é a favor da jornada 6x1? É fascista. Quem é contra? É do nosso time. Putz, mas ele não parece, a aparência dele não parece ser do nosso time. Então ele é contra o nosso time. O linguajar que ele usa não parece do nosso time, ele é contra. E é aí que você vê justamente um funcionamento de quarta camada voltado somente para os afetos. E um povo que não quer saber de trabalhar e testar as próprias forças no mundo. Isso aqui é extremamente importante. Extremamente importante. E como que eu faço para tirar o sujeito da quarta camada? Ou você faz através de uma boa psicoterapia, uma boa mesmo, assim, que você coloca o sujeito em desafio, ou através de uma pancada bem dura, que a vida bata nele, que ele passa sufoco. Mas não dá tempo dele passar sufoco porque vem assistencialismo do governo. Vocês estão conseguindo entender a arquitetura externa que nutre uma arquitetura interna frágil? Vocês conseguem enxergar isso daqui?
Sendo que, quando questionados, eles te atacam e aí eu começo a ter rompimento dentro das famílias, cisões familiares. Uma sociedade dividida, uma casa dividida não para em pé, já dizia Abraham Lincoln. É isso que você precisa entender. Então, muito da tua vontade, galera do Instagram, muito da tua vontade que está assistindo o Terapia Cast, nem é tua vontade. É uma vontade imputada através de narrativas que, olha só, direcionam, limitam e nutrem a nossa própria imaginação através de uma linguagem própria. Eu tenho um livro aqui atrás. Esse livro vermelho aqui, ó. Esse daqui, ó. A Linguagem do Terceiro Reich. Esse livro aqui. Foi indicado pelo professor... Eu esqueci o nome dele, cara. O autor fala, puta, é estranho, né? Os caras que são contra o nacionalsocialismo, eles estão usando a mesma linguagem do nacionalsocialismo para se referir às coisas que o nacionalsocialismo caçava. Olha que negócio louco, né? Então, a linguagem ela vai dominar a tua imaginação e vai dominar a tua vontade, teu desejo. Isso aqui é extremamente importante. Não dá para você desejar algo que você não conhece, que você não ouviu. Como que eu vou desejar a comida jupiteriana? Se eu nem sei se existe comida em Júpiter, se tem população em Júpiter, eu não sei, cara. Como que eu vou... Eu posso até imaginar, mas é um negócio que vai ficar totalmente distoante se caso um dia aparecer uma comida em Júpiter. Não dá. E a manipulação desses caras é através da linguagem. Quem nunca leu 1984, do Orwell? O que a gente faz? A nova língua. Eu mudo a linguagem, imputo um desejo, uma ambição diferente nessa população, inclusive limito essa população. E quando que ela for me criticar, ela vai ter que utilizar a minha própria linguagem. A linguagem capitalista é do Marx. O termo capitalista é do Marx. E nós nos utilizamos desse termo para nos referenciarmos enquanto pessoas que gostam e precisam do dinheiro, sei lá, de alguma maneira. É dele, cara. É dele. Pautas que eram brigas de entidades revolucionárias, hoje se tornam dias, tipo o Dia do Trabalhador. O Dia do Trabalhador é uma parada soviética, e hoje é um negócio extremamente comum. Aí entra aquele conceito da janela de Overton. Você vai se acostumando com coisas que não eram comuns, porque é insistência. Quanto mais eles batem, mais aquilo se torna comum. Um cara querer entrar num banheiro feminino porque ele colocou uma peruca. Mas você vai ser contra isso, Nuno? Não, tô só colocando uma questão. Eu tenho que aceitar porque ele colocou uma peruca e falou que se sente? Eu sou o Batman. É muito mais fácil, inclusive, eu ser o Batman do que um homem se tornar uma mulher. Olha isso, hein? Eu tô aqui no YouTube. Eu tô correndo o risco de derrubar aqui o YouTube. Porque eu tô falando uma coisa extremamente simples. O Chesterton tinha uma frase: o dia que você tiver provar pro homem que a grama é verde, nós estaremos no final do mundo. Então, o próprio funcionamento da mentalidade revolucionária precisa com que você tenha esse cabresto derivado de uma estrutura hierárquica que manipula uma estrutura que já é inerente a nós. Aquilo do Kahneman, do livro Rápido e Devagar, o teu sistema 1, o teu sistema 2. O sistema 1, ele opera em cima de estereótipos. 10 da noite, você tá em São Paulo, vem um cara na tua direção, meu, assalto, foge, vaza, faz alguma coisa, mas não fica. Você não vai perguntar que horas são pra ele, se ele tem um presente pra ti, você vai sair. E às vezes é só um cara, mas você não vai correr risco, é estereótipo. O sujeito que fala como burguês, ele é burguês. O sujeito que é contra a escala 6x1, é a favor da escala 6x1, ele é fascista, tá? Isso é estereótipo. Isso economiza energia, faz parte. O cérebro quer economizar energia, o cérebro quer viver, ele quer sobreviver, ele tem um funcionamento de sobrevivência. E esses caras, quem são esses caras? Todo aí um agente histórico que a gente fala, mentalidade revolucionária, tá? Agente histórico, você vem desde a da Revolução Francesa. Essa ideia de consertar o mundo, porque eu tive a noção de como consertar o mundo, então vocês vão obedecer agora a minha noção. Isso vem, sempre teve, só que hoje tem outra carapaça. E esse é o núcleo central. Eu vou me utilizar de um sistema que já existe para manipular essa própria pessoa. Se eu prender a pessoa no sistema 1, ela não sai. Ela não sai. Como que ela sai do sistema 1? Através da presença. E como que eu tiro um sujeito apaixonado pelo partido através da presença, através da discussão? Mas é o que o Lobachevsky colocou aqui. Esse cara, ele vai negar e vai
assim, querer te exterminar se for preciso, caso você coloque em questão o próprio núcleo de pensamento dele, que é o pai que resolve os problemas. Qual que é outra maneira de tirar o cara da quarta camada? Trabalho. Eu não falo que é uma crise de responsabilidade que nós vivemos. Portanto, se é uma crise de responsabilidade, eu tenho que fazer do quê? Que esse cara responsabilizá-lo. Responder, capacidade de responder, dar demanda. Não. Então não tô afim de trabalhar. Aí ganha o quê do governo? Assistencialismo. E fica preso. Por isso que fala assim, ó. Por mais que a gente mude a presidência do país neste ano, não vai mudar o problema em si, porque o brasileiro, metade da população do Brasil já está no assistencialismo. 80% da população do Brasil está endividada. Já está endividada. Porque a própria ideia de crédito, ela é muito bem nutrida em uma população que não tem competência para criar por si. Aí precisa do crédito. Estados Unidos não tem crédito. Não parcela nos Estados Unidos. Ou você tem ou você não tem. Ou você tem frutos de uma árvore que você plantou, de uma terra que você arou, ou simplesmente aquilo não existe. O crédito, olha que negócio louco, né? O crédito é a falsa sensação de que eu tenho. Isso é típico de populações que têm uma mentalidade fragilista. Fragilista. Estão pegando? Então, por mais que a gente mude a presidência, por mais que a gente faça o que tem que ser feito, o país não mudará pelo menos 40 anos. Com muito trabalho contínuo. Pelo menos 40 anos, hein? Beleza? Esse episódio do Terapia Cash era só para você entender um pouquinho do que nós teremos daqui para frente. Qual que vai ser a nossa linha aqui no Terapia Cast? Porque assim, a gente pode falar sobre o papel da paternidade? Óbvio, nós falaremos. Nós falaremos sobre o papel da família? Óbvio que falaremos. Do trabalho, tudo. Convidados, às vezes, que venham aparecer aqui, tudo. Beleza. O que importa, no final das contas, em qual contexto eu falo isso? Porque eu tenho que enquadrar isso em um contexto. Senão, fica não só descontextualizado, mas fica alienado. Alienado é aquele sujeito que ele não é onde ele está. Eu tenho que saber quais são as minhas ferramentas e, portanto, eu tenho que saber qual é o nome do meu inimigo, o que ele faz, o que ele gosta de comer. Aliás, tem um outro inimigo por trás disso, que é outro tema do Terapia Cast. Tem um outro inimigo bem pior. O inimigo comum da humanidade, que é outra coisa que está por trás de tudo isso. Que vai dar muito mais sentido para cá. Vai trazer muito mais sentido para o que a gente está fazendo. Que aí quando eu for entrar em temas tipo psiquiatria e possessão, vocês vão entender do bicho que eu tô falando aqui. Que tá por trás dessas inhacas aqui. Beleza? Pessoal do Instagram, valeu. É nóis. O episódio vai ficar disponível no YouTube, que tá sendo gravado agora. Vocês eu deixo já. E aí, o que a gente faz? Ué, a gente se instrui, a gente treina, a gente melhora enquanto pessoa, a gente se responsabiliza. Qual que é a grande medicação para essa crise pessoal? Vínculo, amizade, é tudo muito importante, mas trabalho, dedicação, serviço, é isso que vai nos nutrir daqui para frente. O inimigo, ele não quer famílias, então vocês têm que fazer famílias, vocês têm que se responsabilizar, vocês têm que sair justamente do quarto do pai e da mãe, vocês que podem, tem uns que não podem ainda, mas planejem para isso. Vocês têm que arranjar boleto para pagar, entendeu? Vocês têm que ir para lugares que paguem menos impostos. Você tem que crescer, cara. Crescer é perder. Não se esqueça disso. Fechou? Eu acho que deu para entender um pouquinho aqui a estrutura do que rege a mentalidade revolucionária. Eu vou entrar com o meu paciente agora. Vocês fiquem com Deus aqui também, rezem por mim e até o próximo episódio.